Vamos então para a leitura da palavra. 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 a 6, que nos diz: Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Porquanto na antiguidade era esse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Delas sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Vamos orar. Pai eterno, te agradeço uma vez mais pelo privilégio de podermos estudar a Tua palavra. Temos aprendido, Senhor, temos conhecido melhor a Tua vontade, e que possamos com a Tua graça colocar tudo isso em prática. Senhor, hoje é uma palavra especial dirigida para as irmãs que são esposas. O Senhor tem um conselho para elas, e o Senhor inspirou Pedro a escrever isto na sua carta. O Senhor conhece o coração de cada uma. Não é fácil, Senhor. Os casamentos hoje, na verdade, têm sido bastante difíceis e turbulentos. Que o Senhor possa aconselhar, direcionar, que o Senhor possa fortalecer, Pai, a cada uma das minhas irmãs. Eu te peço no nome de Jesus Cristo e te agradeço, Senhor. Amém. Nós temos falado sobre um tipo de vida, na verdade, um modo de vida que glorifica a Deus, através do nosso comportamento, através da nossa respeitabilidade, através do nosso exemplo diante das circunstâncias, diante dos constrangimentos, diante do sofrimento, diante da perseguição, e até mesmo em relação a atitudes pequenas que glorificam o nome do Senhor e manifestam o nosso verdadeiro cristianismo, a graça que recebemos. No capítulo 2, versículos 11 a 25, Pedro tinha explicado que os crentes precisavam agir de uma maneira exemplar diante do mundo não crente. Eu quero que você não esqueça de que o contexto em que os irmãos viviam e na qual Pedro escreveu a carta era bastante difícil. A perseguição, a pressão, o sofrimento, as privações, as aflições, a fome, tinha muitas circunstâncias difíceis que estavam envolvendo os cristãos da época. E que, se nós analisarmos na ótica humana, eles teriam todo tipo de motivo para desistirem de sua fé. E poderiam até mesmo objetar dizendo: mas para que se preocupar com atitudes tão pequenas como essa? Nós estamos sendo perseguidos, nossos irmãos estão sendo mortos, a fúria de Roma contra nós é muito grande. Estas coisas pequenas não são de grande preocupação para nós. Não, isto está completamente errado. É nestas dificuldades que as nossas menores atitudes cristãs, ou atitudes que para nós são pequenas, mas para Deus redundam em grande glória e louvor para o seu nome, são de grande e extrema importância. Pedro havia dito aos irmãos que se sujeitassem à autoridade, e então descreveu duas áreas daquela autoridade: os cidadãos em relação ao governo, que era o governo de Roma, e os servos em relação aos seus senhores, aqueles escravos que trabalhavam em casas de família. Nestes versículos, o apóstolo Pedro acrescenta às esposas em relação aos seus maridos, a atitude delas com relação aos seus maridos, o comportamento dela diante dele. A anarquia é o resultado da falta de autoridade. Como cristãos, não devemos nos rebelar contra autoridades, mas trabalhar de acordo com o sistema e servir ao nosso Deus. Vamos ler novamente os 2 primeiros versículos do capítulo 3.
Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. O termo semelhantemente aqui, ou da mesma maneira como começa o versículo, provavelmente se referia ao versículo 13 do capítulo 2, que está escrito: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana. Esta expressão da mesma maneira ou semelhantemente no grego, esta palavra no grego, ela tem um significado, na verdade, ligeiramente diferente da palavra katos, que é outra palavra traduzida como semelhantemente na Bíblia. Se Pedro tivesse usado a palavra katos, ele teria desejado dizer que as esposas deveriam servir aos seus maridos da mesma maneira como os servos servem aos seus senhores, ou uma espécie de escravas. No entanto, a palavra que ele usa aqui, semelhantemente ou da mesma maneira, é homoios, e esta palavra concentra a comparação em outras áreas. Embora as esposas devam servir aos seus maridos da mesma maneira como os servos servem aos seus senhores, e também os maridos servirem suas esposas, Pedro não estava dizendo que as esposas eram escravas, que as esposas eram servas ou inferiores aos seus esposos. Na verdade, o serviço das esposas deve ter motivações positivas, como diz o apóstolo Pedro, por amor ao Senhor, lá no versículo 13 do capítulo 2, e deve ser constante, não importando qual seja a atitude da pessoa que tem autoridade. No versículo 18 do capítulo 2 ele fala: servindo também aquele que é mau. As esposas cristãs devem aceitar as autoridades dos seus maridos em obediência a Cristo, em amor a Cristo, e também para incentivar os maridos que não creem a crerem, além de conservar a harmonia na família. A sujeição da esposa ao marido é um conceito frequentemente mal interpretado, embora seja frequentemente ensinado em diversas partes do Novo Testamento. Veja, por exemplo, Efésios 5:24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Colossenses 3:18. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. E igualmente aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 3, nos versículos 1 e 5. Este pode ser um ensinamento cristão menos popular na sociedade. Estes textos não ensinam a submissão geral de todas as mulheres a todos os homens. O princípio da submissão não exige que uma mulher se torne um capacho de um homem. Quando uma esposa cristã interagia com um esposo não crente, ela precisava ser submissa de acordo com as normas culturais para salvar o seu casamento, e algumas vezes até mesmo a sua própria vida. Mas ela não devia participar, por exemplo, da religião pagã do seu esposo e nem se sujeitar a atos que desonrassem ao seu Deus. No entanto, quando tanto a esposa como o marido eram cristãos, a esposa devia respeitar a autoridade que seu marido tinha recebido de Deus, enquanto que seu marido exercia a autoridade de uma maneira afetuosa e gentil. A esposa tinha que se submeter e tem que se submeter ao seu marido, mas o marido tem que amar a sua esposa, também tem que respeitá-la, ser fiel a ela. A submissão da esposa para com seu marido, em primeiro lugar, vem do reflexo do amor, do respeito e do carinho do seu marido para com ela. A igreja não se sujeita a Cristo por terror. A igreja não se sujeita a Cristo por autoritarismo. A igreja se submete a Jesus pelo amor que ele tem por ela e pelo sacrifício que ele fez por ela. Não é obrigatório, não foi pressionado. Para que o casamento e os relacionamentos familiares funcionem harmoniosamente, é necessário que alguém seja indicado como líder. E Deus indicou o esposo e pai. A esposa deve seguir voluntariamente a liderança do seu marido em Cristo, reconhecendo que esta é a responsabilidade dele. O marido é o cabeça do lar,
mas Cristo é o cabeça do marido e, consequentemente, do casamento. A esposa se sujeita ao marido que se sujeita a Cristo. Submissão não significa obediência cega nem inferioridade. Uma esposa que aceita a autoridade de seu marido está aceitando o relacionamento que o próprio Deus determinou e está dando ao seu marido a liderança e a responsabilidade. No primeiro século, quando um homem se tornava cristão, ele normalmente trazia toda a sua família consigo para a igreja. Veja, por exemplo, a história da conversão do carcereiro de Filipos, lá em Atos capítulo 16. Em comparação, uma mulher que se tornasse cristã normalmente vinha à igreja sozinha. De acordo com a lei romana, o esposo e pai tinha autoridade absoluta sobre todos os membros de sua casa, família e servos também, e incluindo a sua esposa. Uma esposa que exigisse os seus direitos como uma mulher livre em Cristo poderia colocar em perigo o seu casamento e a sua vida se o seu esposo desaprovasse tal atitude. Em vez de fazer isso, ela deveria viver a sua nova fé com um comportamento puro e consagrado. Pedro assegurou às mulheres cristãs que eram casadas com homens não cristãos que elas não precisavam pregar para seus maridos. Na verdade, eles veriam as suas vidas castas. No mínimo, os maridos permitiriam que as esposas continuassem praticando a sua fé, indo para a igreja, se reunindo com os irmãos em Cristo. Na melhor hipótese, os seus maridos também poderiam vir a se tornar cristãos. Verso 3 e 4. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Como acontece hoje, o foco da sociedade estava na beleza estética. Esta beleza era obtida no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Mas Pedro contrastou a colocação de coisas bonitas no exterior para se tornar bonita com a revelação da beleza natural interna que uma mulher cristã deve ter por causa de Cristo. Veja a ênfase, é de grande valor na presença de Deus. Esta passagem está ensinando que as mulheres não devem contar excessivamente com uma beleza de aparência simplesmente externa. As mulheres cristãs não devem ficar obcecadas pela moda ou excessivamente preocupadas com a sua aparência exterior. Por outro lado, elas também não devem se preocupar tão pouco a ponto de não cuidarem de si mesmas. Nós temos um ponto de equilíbrio aqui. A beleza e os enfeites têm o seu lugar, mas devem ser mantidos sob a perspectiva correta. As mulheres cristãs devem permitir que a sua beleza venha do coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto. Aqui na King James, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato. Isto é, a sua beleza deve vir da sua personalidade e das atitudes, dos pensamentos e das motivações que são revelados nas palavras e nos seus atos. Lembrem-se da mulher de Provérbios 31, ou seja, a mulher virtuosa. Para os cristãos, este ser interior foi transformado pelo Espírito Santo. Ser manso significa mostrar humildade, consideração pelos outros, não insistir nos seus próprios direitos, não ser controlador nem excessivamente autoritário. Mas ser manso não é ser fraco, ser manso não é ser covarde. Ser quieto refere-se à mesma atitude descrita como gentil, também com a preocupação de não causar dissensões com palavras inadequadas ou mexericos. É aquela mulher que não usa calão, é aquela mulher que não xinga, aquela mulher que não debate, aquela mulher que não bate de frente, é aquela mulher que não berra, aquela mulher que não grita, não dá escândalo, ou no populacho não faz barracos. Esse tipo de beleza e atitude, conforme diz Pedro, é de grande valor na presença de Deus. Lembrem-se disso. Versículos 5 e 6.
porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. As santas mulheres do passado eram tanto santas quanto belas. Não porque elas vivessem vidas perfeitas e tivessem uma aparência perfeita, mas porque esperavam em Deus, conforme diz o texto. Outro escritor antigo compreendia isto. Provérbios 31:30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Estas mulheres confiavam em Deus e sabiam como se sujeitar à autoridade que Deus tinha estabelecido, estando sujeitas aos seus próprios maridos. Pedro usou uma mulher em particular como exemplo, Sara. Sara, que obedecia ao seu marido Abraão, chamando-lhe Senhor. Pedro elogiou a sua atitude de obediência, justificando no seu comentário o uso de Senhor por parte de Sara. A submissão dela certamente não era de uma escrava. Ela insistiu para que Agar e Ismael, que era outra esposa de Abraão e o seu primeiro filho, e isso de certa forma foi errado, mas Deus reverteu a situação, eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Sara exigiu que eles fossem mandados embora por Abraão. Abraão não gostou disto, mas concordou com o pedido da sua esposa. Aparentemente, Deus aprovou o pedido de Sara por sua resposta a Abraão quando disse: em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Está lá em Gênesis 21, versos 10 e 12. Por que Pedro usou Sara como exemplo? Sara era considerada a mãe do povo de Deus, como Abraão era o pai de acordo com as promessas do concerto divino. Sara era um exemplo a ser seguido não apenas por causa de sua fidelidade a Deus e ao seu marido, mas também porque ela era a mãe de todos os crentes. Sob o Antigo Testamento, era a mãe da nação judaica. Sob a Nova Aliança, é a mãe de todos aqueles que creem em Cristo. Pedro enxergava as mulheres cristãs como verdadeiras filhas de Sara e, consequentemente, verdadeiras filhas de Deus. É claro que nós não estamos falando em termos biológicos. Nós somos filhos de Deus por causa do que Jesus fez por nós, por causa da autoridade que foi delegada a nós por Ele. Mas Sara se tornou um exemplo de fé para aquelas que creem em Cristo. Por isso, elas deviam praticar o bem sem medo de nada. Por isto, para estas mulheres às quais Pedro escreve, elas podiam praticar o bem sem medo de nada que os seus esposos pudessem vir a fazer. A fé de uma mulher cristã em Deus iria ajudá-la a não ter medo. Lembrando mais uma vez o contexto. Era um contexto de perseguição, era um contexto de muito sofrimento, de muita dificuldade. E muitas mulheres tinham seus maridos não cristãos. E aqui o apóstolo Pedro não está falando e nem está incentivando o divórcio. Obviamente, existem motivos para tais coisas, mas não neste caso especificamente onde Pedro está escrevendo. Como já dissemos, ele havia dito que os cristãos deveriam se sujeitar à autoridade do império, não se sujeitar à pressão de negar a Cristo, de negarem a sua fé e declarar César como Senhor. Mas no que diz respeito às leis cívicas, às leis sociais que regulavam a sociedade, os servos deveriam se sujeitar aos seus senhores, aos seus patrões, e aqui também as esposas se sujeitarem aos seus maridos. Nós não sabemos no contexto como os maridos tratavam as suas esposas. Nós não temos conhecimento das atitudes extremas dos maridos para com as suas esposas nestas épocas. Ou se existe conhecimento, até agora não chegou aos meus ouvidos. Mas tudo que sabemos é que a perseguição era intensa em várias partes da sociedade, inclusive dentro dos lares. Então, no contexto, isto poderia significar que elas não temeriam o dano físico que poderia lhes ser causado pelos seus maridos, não temeriam o resultado de sua submissão aos seus maridos, ou não temeriam o que poderia acontecer se elas tivessem que desobedecer aos seus maridos, porque os seus maridos podiam lhe pedir para realizar atos errados ou atos ruins. A mulher também não era obrigada a se sujeitar às coisas erradas do seu marido, nem consentir com os pecados dele.
Isso também poderia se referir ao tema da perseguição expresso, como eu disse nesta carta, recomendando que estas mulheres não tivessem medo de nada que pudesse acontecer com elas ou com as suas famílias. Mas então, se o marido não concordasse com a fé da esposa, se o marido não quisesse que ela fosse à igreja, ela tinha que se sujeitar a ele? Se o marido pressionasse a sua esposa a negar a sua fé, a negar o nome de Jesus, ela tinha que o fazer? Não. Jesus ensinou dizendo que não devemos ter medo dos homens que matam o corpo e não têm o que fazer. Negar o nome de Jesus Cristo por causa do marido que não acredita e não quer que a sua esposa acredite está errado. Então não poderia ir mais para a igreja porque o meu marido não quer que eu vá para a igreja? Ele quer chegar do trabalho e me ver em casa, quer todas as coisas na hora, no tempo dele, então eu preciso fazer tudo isso? Aqui entra uma questão de sabedoria. Como a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, é a mulher que sabe otimizar o seu tempo. É a mulher que não deixa motivos para qualquer escândalo, para qualquer dúvida. É a mulher que não deixa motivo para que se fale mal dela, para que a acuse de alguma coisa, de insubordinação, de insubmissão. Você não precisa e não pode e também não deve negar a sua fé em Cristo por causa do seu marido incrédulo. Mas existem casos e casos. Se isto está acontecendo com você, no seu lar, na sua família, no seu casamento, procure o pastor da tua igreja. Eu não sei como é a tua situação com relação ao seu marido. Eu sei que é difícil, que é um tema complexo para se tratar, um tema bastante melindroso e sensível. Eu sei, eu não conheço a tua situação, eu não sei como é o teu marido, mas o que eu sei é como eu tenho te dito, o que a palavra de Deus na verdade diz, que as esposas devem se sujeitar aos seus maridos. Mas no extremo dos casos, se o marido não é cristão e não quer que a sua esposa seja cristã, ela jamais deve negar o nome de Cristo. Ela deve, em primeiro lugar, reverenciar a Deus e assim não temer o seu próprio marido. Ah, pastor, então o que eu devo fazer? Queridas, de todo o meu coração, este é um tema que não dá para tratar com detalhes aqui. Por isso, eu te incentivo a buscar o pastor da tua igreja, um irmão experiente em Cristo, uma irmã experiente em Cristo, pedir conselhos, orar junto com você. Se o teu casamento é uma bênção, glória a Deus por isso. Se o teu esposo é cristão, glória a Deus por isso. Mas se não é cristão, eu sei que é difícil, eu não estou na tua pele. Mas tenho empatia. Como teu irmão em Cristo, como um pastor, eu te aconselho, busque ao Senhor. Atente para esta palavra. Peça a Deus sabedoria para agir em todas as situações. Se esforce para colocar em prática aquilo que você tem aprendido em relação a esta palavra. Cuide da tua beleza interna, do teu coração, da tua alma. Também não negligencie a sua aparência, a sua saúde. A Bíblia não está incentivando a negligência com a saúde e com a aparência também. Então ponha a palavra de Deus em prática, vigie, tema ao Senhor, se sujeite ao Senhor e ao teu marido. Eu conheço e já vi muitos maridos que não aceitaram a Cristo e ainda não se decidiram a ir à presença do Senhor, a ir para a igreja, porque olham para os exemplos de suas esposas, para a atitude de suas esposas e muitas vezes dizem, se for para ser crente igual você, eu não quero. E não dá testemunho nenhum de uma verdadeira cristã. Mas fique firme. Fique firme na palavra do Senhor. Nós continuaremos dando o estudo devocional desta primeira carta de Pedro. Que Deus em Cristo abençoe você, sua vida, seu lar, sua família. Sem mais, queridos, fico por aqui. Um forte abraço a todos.